Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo muito importante, principalmente dentro de uma corrente conhecida como existencialismo. Eu estou falando de Jean-Paul Sartre. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito do pensamento desse filósofo, lógico, sem dificultar as coisas para você, porque aqui no canal Filosofia é sem mistérios. Então, antes de eu começar, já deixa o seu like aí, já faz sua inscrição no canal e vamos começar a falar sobre esse filósofo, beleza? Gustavo, joga na tela pra gente aí, por favor. Tá lá. O Sartre nasceu em 1905 e faleceu em 1980. Ele era esse cara que tinha um olho no gato, outro olho no peixe, tá? E a principal obra do Sartre se chama O Ser e o Nada. Ela é de 1943. Nessa obra, ele ataca duramente a teoria aristotélica de potência. Para Sartre, o ser é o que é. Trata-se do ente em si. Esse ente não é ativo nem passivo, nem afirmação nem negação, mas simplesmente repousa em si, maciço e rígido. Gustavo, joga para cá. Porque para você entender essa concepção, eu preciso traçar, ou pelo menos voltar aqui, a falar um pouco sobre Aristóteles, tá? Então, quando nós estamos pensando aqui, ó, em Aristóteles, e aqui nós estamos falando da ontologia, né? Essa é a esteira da ontologia, o estudo do ente, o estudo do ser. A comparação aqui. Aristóteles tem aquela teoria que você já deve ter visto no meu vídeo sobre Aristóteles, que é a teoria do ato-potência, certo? Ou potência-ato, se você preferir. Ele diz que essas são características inerentes ao ser, são características que fazem parte dele. Tá? Então, quando nós falamos em ato, seria a manifestação momentânea, atual, presente daquilo que o ser é. E a potência, a sua capacidade de vir a ser, a sua capacidade de transformação. Eu posso pegar como exemplo aqui, aquele famoso exemplo do bloco de mármore. Tá? Este bloco de mármore é o ato. É o ser que está aqui. Qual é a sua potência? A potência seria talvez ele se transformar em uma bela escultura de mármore, certo? Então ele poderia passar da potência a ato, o processo chamado de atualizar. Então aqui, ó, nesse processo, ele vai se transformar numa escultura, tá? Porque isso estaria na sua potência. E aí, para a passagem da potência ao ato, você precisava das chamadas 4 causas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, para que o indivíduo se transformasse em ato, né? A partir da sua potência. O que o Sartre faz é dizer que essa concepção aristotélica está errada. Nós não poderíamos considerar o par ato e potência, porque, segundo Sartre, o ser é maciço, indivisível e rígido. Ele repousa em si mesmo. Ele não é uma afirmação de si, tampouco uma negação de si. Ele é o que é. O que me lembra muito, talvez, a concepção, né, anterior ao Heráclito, uma concepção mais de Parmênides, né? O ser é, o não ser não é. Mas nesse caso, ele está tratando do ente em si. Ele está falando daquilo que o ente é, e não de potência ou coisa dessa natureza. Porque se você pensasse, segundo Sartre, na potência de todos os entes, você nunca teria uma análise do ente em si. Ela seria impossível, né? Porque ele diz que essa análise realmente é impossível. E a gente vai entender um pouquinho mais o porquê de essa análise ser impossível. Mas então vamos começar aqui.
falando sobre o fato de que, ontologicamente, ele discorda do Aristóteles, tá? Ele vai discordar do Aristóteles. Joga lá, Gustavo, na tela para o pessoal acompanhar a segunda parte. Além do ser em si, Sartre concebe a experiência do ser especificamente humano, denominando-o ente para si. Tal, específico do humano, ou seja, só o ser humano pode ser um ente para si, opõe-se ao ente em si. Por quê? Porque o ente em si seria a plenitude do ser. O ente para si é o nada. Ou seja, para Sartre, a característica tipicamente humana é o nada, um espaço aberto. Isso não significa que a totalidade do homem, que por exemplo inclui o seu corpo, seja nada. Esse nada é nossa característica típica, singular, aquilo que faz do homem um ente não estático, não compacto, acessível às possibilidades de mudança. Agora vem para cá, para você compreender comigo, então, a comparação do Aristóteles com o Sartre. Tá? Nesse caso aqui, ó, quando nós estamos falando dessa concepção ontológica, tá? Ontológica sartriana, nós estamos pensando aqui que o ser, tá? E aqui é o ser para si, não o ser em si, porque o ser em si seria pleno e impossível de mudanças. Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo meio ridículo, mas ó, esta caneta é um ser em si. Ele não é suscetível a mudanças. Porque a partir do momento que você destruir esta caneta, você destruiu este ser. Então, se eu alterar qualquer coisa dessa caneta, ela deixa de ser o ser em si. O ser para si, que é o ser humano, e essa é uma característica exclusiva do ser humano, é o fato de que, justamente por ser um ente para si, ele é um grande nada, um grande vazio. Ele está aberto às possibilidades. Por quê? Na concepção do Sartre, primeiro você existe e depois você é. E aí, essa transformação de existência em essência, tá? É a noção de que isso só pode ocorrer com a passagem do tempo. É por isso que nós dizemos que, para Sartre, a existência precede a essência. Então você vai ouvir essa frase quando estiver estudando Sartre. A existência precede a essência. Porque primeiro, o ser para si precisa existir. E a partir das suas escolhas, a partir da sua vivência no mundo, ele se transforma, ele muda, certo? É por isso que ele fala que a característica fundamental é um nada. Não há uma pré-determinação, uma pré-fixação do ser. Beleza? Joga lá na tela de novo, Gustavo. O não ser e a liberdade humana. Se o homem fosse cheio, total, pleno, como uma essência definida, ele não poderia nem ter nem consciência nem liberdade. Primeiro, porque a consciência é um espaço aberto a múltiplos conteúdos. Segundo, porque a liberdade representa a possibilidade de escolha. Por intermédio de suas escolhas, o homem constrói a si e torna-se responsável pelo que faz. Justamente pelo fato de o ser para si se construir, ele é fruto de suas escolhas. Então você não pode se esquivar das suas responsabilidades. E aqui é muito interessante você pensar nessa questão de consciência e de liberdade. Para Sartre, o ser para si é livre para escolher, certo? Ele é livre e aí ele precisa assumir a responsabilidade das suas escolhas, porque você é o resultado daquilo que você faz. Nessa concepção filosófica, você não nasce pré-programado, você nasce com várias possibilidades e ao longo da vida você vai vivenciando, vai escolhendo, vai tomando caminhos e rumos e você vai se transformando e constituindo o que seria a sua essência. Exatamente nesse caso é a ideia da possibilidade de escolha, porque o não ser, tá? O não ser
e a liberdade humana é justamente o fato de que o homem é livre porque ele é o nada, porque ele pode escolher, porque ele precisa escolher para conseguir viver e se transformar. Veja que coisa engraçada. O conceito de liberdade aqui é um pouco paradoxal, porque você é livre para escolher fazer e para escolher não fazer, mas você não é livre para não escolher. Essa é uma questão curiosa. Então a escolha é um imperativo da vida humana. E é curiosamente esse imperativo que condiciona a sua liberdade de vida. Eu acho muito legal essa parte do estudo, justamente por causa disso. Então veja, vou até pedir para o Gustavo pôr na tela. Para Sartre, se o homem não expressa esse vazio do ser, sua consciência já estaria pronta, acabada e fechada, ou seja, não precisaria fazer mais nada. E nesse caso, ele não poderia manifestar liberdade, pois estaria preso à realidade estática do pleno ser, do ser em si. Pode voltar para cá, Gustavo. E aí, quando nós falamos dessa ideia, a manifestação do poder de escolha, que é essa capacidade, é aquilo que dirige, tá, o espírito humano para a sua constituição. É aquilo que vai fazer do ser para si um ser que existe primeiro, escolhe e se transforma e se molda. Tá? Eu acho isso genial. Adiante, olha lá na tela para você. Uma outra consequência dessa característica específica do não ser é que não podemos falar da existência de uma natureza humana previamente determinada. Assim, para o filósofo, o que existiria é uma condição humana. Talvez ele seja um dos primeiros a falar de condição humana. Isto é, o conjunto de limites a priori, anteriores, portanto, que esboçam, né, a sua situação fundamental no universo. Os limites do ser humano dentro do universo, falando sobre condição humana, e não sobre a ideia de existência, sobre uma natureza humana, mas sim sobre uma condição humana. As situações históricas variam. O homem pode nascer escravo numa sociedade pagã, ou senhor feudal ou proletário, mas o que não varia é a necessidade para ele de estar no mundo, de lutar, de viver com os outros e de ser mortal. Isso não muda. Isso faz parte da condição humana, né? Estar no mundo, lutar, viver com os outros e ser mortal. Portanto, um dos valores, falta um S aí, né? Um dos valores fundamentais da condição humana é, segundo Sartre, a liberdade. É o exercício da liberdade em situações concretas que move o homem, que gera incerteza, que leva à produção de sentidos e que impulsiona a ultrapassagem de certos limites. A partir dessas citações e disso que eu expliquei, você entende que praticamente o ser e o nada e a concepção filosófica do Sartre em relação à existência são muito tributárias à noção de liberdade, tá? A noção de liberdade e a condição humana. Ou seja, quando se reflete sobre a existência do homem no mundo, estamos refletindo sobre, em última instância, sua liberdade. A liberdade de escolher alguma coisa, de não escolher alguma coisa, dos rumos que ele consegue alinhar para a própria vida. As condições sociais podem ser distintas, tá? Mas a condição humana é uma só. E isso nós aprendemos com Jean-Paul Sartre. Se você gostou dessa explicação simples, humilde e singela, deixe o seu like aqui e faça sua inscrição no canal. E até os nossos próximos vídeos falando sobre outros filósofos. Um grande abraço.